Você vai receber uma mensagem agora diretamente desse museu de fotografia em Amsterdã. Eu tô aqui dentro do café, lá dentro no meio não seria possível. Só que eu senti de fazer uma tiragem, principalmente depois de ver a exibição que tá tendo aqui, que fala muito sobre ancestralidade, mostra muito sobre o período da guerra acontecendo aqui, então 1940 até o término de 1945. E eu senti uma energia muito de recuperar aquilo que talvez ficou preso lá no passado. Então vamos supor que você tenha 1/10 do seu DNA que veio de uma descendência daqui. E aí, falando de brasileiro, isso é super possível, tá? Porque a gente tem muito descendente de português, de espanhol, todas as nacionalidades europeias. E aqui dentro muita gente se movimentou. E talvez, falei isso tudo por quê? Adoro essa música. Talvez muitos dos medos que você sente, eles são tão conscientes, já estão tão plantados no seu DNA desde essa época, e aí foi passando, que talvez hoje você não tenha consciência, você não tenha percepção de como esses medos estão controlando e doutrinando as suas escolhas de vida, de forma a te manter em um estado perpétuo. Então, 99 é significante. Em um estado perpétuo de alerta, de luta, de estar na iminência de talvez morrer, de passar fome, de passar frio, de ter que lutar para sobreviver. E isso tem muito a ver com um livro que eu estava escutando também, que fala sobre a questão de que enquanto a gente se distrai com a ideia de que é preciso a luta da sobrevivência, e aí principalmente tendo já imprintado no seu DNA essas experiências de guerra, essas experiências, vou perguntar como mudar isso, tá? Tendo imprintado no seu DNA essas experiências de guerra, essas experiências de luta por sobrevivência de fato, e à medida que isso foi passando de geração em geração, ainda que de maneira transformada, amenizada, ainda está aí no fundo, no fundo. E é isso que eu sinto que talvez está te impedindo nesse momento de dar os reais passos na direção daquilo que chama o seu coração. E talvez você nem perceba, tá? Que você se poda muito ao invés de seguir os impulsos da sua alma por algum tipo de medo interno. E muito dessa exposição era sobre a câmera oculta, porque naquela época muita coisa não se podia tirar foto. Então, tinha uma foto ali, por exemplo, de um caminhão pegando fogo, um caminhão alemão que foi atacado por um grupo de resistência. E o fotógrafo contou ali que quando ele foi tirar a foto, um menininho que estava do lado virou e falou: olha, você não pode tirar foto. Sendo que os próprios policiais e tudo mais estavam tão focados ali no caminhão pegando fogo que nem atinaram pro cara ali tirando uma foto. Mas o menino viu. E aí qual que é o ponto dessa história? A criança, ela não devia estar preocupada em forçar um padrão de controle que foi imposto a ela devido àquela questão, devido àquele momento que eles estavam vivendo e que não era permitido tirar foto dos alemães, mostrar as coisas acontecendo e tudo, mas isso já tinha sido tão doutrinado para ela que saiu natural. E é muito engraçado, quando você repara a criança, você consegue ver isso claramente, como que aquilo que ela é podada de fazer, ela sempre vai projetar nos irmãos, nos parentes, nos coleguinhas próximos,
porque existe uma certa revolta do tipo, opa, peraí, eu não posso fazer isso, por que você pode? Não me deixam fazer, não me deixam tirar fotografia, por que estão te deixando? E muito de um lugar, que é o que fala no livro Mais Esperto que o Diabo, que por sinal vamos fazer um sorteio para comemorar esses 10K. Eu agradeço muito vocês estarem me acompanhando aqui nessa jornada, nesses dias de viagem. Eu sou Eise sendo eu, se você não me segue ainda. Me segue aqui, eu estou viajando pela Europa, vão ser 30 dias de viagem e cada lugar que eu passar e que eu sentir de fazer uma tiragem, eu vou parar, vou gravar. E sim, no meio de todo mundo, no meio de geral, vou gravar falando em português, vou gravar falando em inglês, vou gravar, porque é um chamado muito mais forte do que a necessidade de passar despercebido ou de alguma forma proteger meu ego de algum tipo de julgamento, que às vezes estando aqui fora é até mais fácil, porque assim, né, não ligo muito. E a grande diferença é que esses padrões, eles são impostos, copiados, colados, passados de geração em geração, muitas vezes no seu gene mesmo, no seu DNA. Como se aquilo dali já viesse imprintado, tipo quando você pega um celular, você acabou de comprar na Apple, você pega o celular, ele já vem ali meio que pré-instalado, depois as atualizações vão sendo feitas, mas já vem um programinha ali, já vem com algumas coisas instaladas, já vem no sistema operacional e tudo mais, é mais ou menos essa ideia. Então as limitações, muitas vezes, elas vêm pré-instaladas no seu DNA e são ativadas a partir do meio que você cresce, do que você copia e cola do comportamento e do padrão de crenças dos seus pais, porque não adianta eles te mandarem ser abundante se eles se sentem presos à escassez. Você vai olhar para a escassez exemplificada à sua volta nas decisões, nas escolhas, nas tomadas de decisão e na forma como a pessoa vive a vida, você vai copiar e colar de maneira inconsciente. Porque quando você é criança, você não tem esse crivo, você não tem esse raciocínio lógico. E, bom, vamos para uma parte 2, para não ficar tão grande assim. Se você ainda não está me seguindo, me segue aqui e me acompanha para ver todos os dias de viagem.